Bom, então, na aula de hoje, a gente vai começar, que a gente não vai demonstrar o resultado que eu vou enunciar aqui já no começo, na aula de hoje, vai ficar para a próxima aula, mas a gente vai começar o estudo da dependência das soluções de problemas de Cauchy com respeito às condições iniciais, tá? Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é a dependência contínua dessas soluções com respeito às condições iniciais. E um próximo tópico seria a dependência diferencial, né? Então, basicamente, o que a gente quer verificar é o seguinte, né? Se a gente tem um problema de Cauchy, a gente tem uma equação diferencial, no qual, para cada condição inicial, a gente tem assegurado a existência de uma única solução maximal, né? Independente se é Lipschitz ou não, se a gente tem alguma propriedade que assegura assegura essa unicidade para soluções, então a gente consegue garantir que, conforme eu vario as minhas condições iniciais, ou seja, o T0 e o X0 desse meu problema de Cauchy, as soluções, né, que são únicas passando por esses pontos, elas variam continuamente, tá? Então, a gente já introduziu essa notação em uma outra oportunidade, mas eu vou reintroduzir a notação de soluções de equações diferenciais de problema de Cauchy, nas quais a gente tem explícito a dependência das condições iniciais, né? Então, para a gente poder bem definir essa solução, a gente precisa ter unicidade, né? Porque eu preciso escolher para não ter que usar a axioma da escolha, né, para construir essa função, se eu tenho mais possibilidades, eu também posso construir uma função, mas eu precisaria utilizar o teorema da escolha. Para a gente poder definir essa função dependendo das condições iniciais, sem se preocupar em como escolher essa função, então a gente vai assumir a unicidade das soluções maximais, tá? Então, eu só vou colocar um framework geral aqui do problema que a gente vai abordar nas próximas aulas e daqui a pouco a gente começa a demonstrar o que a gente precisa demonstrar aqui nessa aula, que é basicamente um teorema que vai auxiliar a gente a demonstrar os teoremas principais, tá? Bom, então, aqui eu vou estar considerando sempre um aberto de F cartesiano RD, como sempre, né? F vai ser uma função contínua, pelo menos contínua aqui no curso, não, já falei, né? Não necessariamente eu precisaria dessa continuidade, mas no contexto das equações diferenciais ordinárias, a gente está sempre assumindo continuidade da função, tá? E eu vou assumir que para cada T0, X0 em U, no domínio, o problema de Cauchy, né? Então, X tem uma equação diferencial e uma condição inicial, né? Então, o problema de Cauchy admite uma solução maximal única definida nesse aberto aqui. Então, a gente já sabe o que é solução, já sabe que é solução maximal, então eu estou assumindo como hipótese a unicidade dessas soluções maximais, tá? Como é contínuo, já demonstrando que sempre tem solução maximal. Então eu estou nas hipóteses de que essas soluções maximais são únicas. Estou assumindo que é Lipschitz? Não necessariamente. Não estou assumindo que é Lipschitz, né? Quando a gente discutiu o teorema de Picard, eu comentei que a lipschitzicidade era uma das condições que implicavam a unicidade das soluções, mas que em vários resultados a hipótese que a gente assumia de fato era unicidade de soluções. A gente assume isso como hipótese e qualquer outra condição que implicasse a unicidade, seja Lipschitz ou qualquer outra, né, os resultados serão válidos, ok? Muito bem. Então, tendo esses intervalos maximais, eu defino esse meu domínio. Eu vi que entrou mais gente aqui, ó, pessoal, eu vou colocar aqui o link, ó, já está no Classroom, mas estou colocando aqui o link das notas de hoje, tá? Só para facilitar. Bom, então, tendo a notação aqui de solução maximal, eu vou definir esse domínio D, que é o domínio dessas ternas aqui. Então, T e T0 pertence a R, né? E X0 X0, bom, T0, X0 vai pertencer a U, né? Então, T0, X0, tá ok. T0 e X0 estão no domínio da minha equação diferencial, ou seja, são condições iniciais, e T é um ponto do intervalo maximal de solução.
ok? Tem um ponto no intervalo maximal de solução. Então, quando eu tenho um ponto, né, um elemento dessa forma, o que eu posso garantir? O que eu posso garantir aqui é que se eu tomo essas condições iniciais, considero o meu problema de Cauchy, então eu tenho a existência de uma solução desse problema de Cauchy, de uma única solução, na qual eu posso avaliar nesse tempo t. Tá? Então, isso daqui é o domínio onde eu vou querer definir a minha solução, né, variando também as condições iniciais. Ok. Então, é justamente isso que eu vou fazer agora. Eu vou denotar por φ uma função definida em D, tá? Com imagens de RD, tal que essa função aqui, né, quando eu fixo T0 e X0, e eu associo para cada T dentro desse intervalo a imagem dessa função que eu estou definindo, o φ de t T0 X0, então esse mapa aqui é a solução maximal do meu problema de Cauchy. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, agora só reescrevendo a definição do que seria uma solução, né? Só que agora em termos dessa função aqui que tem 3 entradas, a gente sempre estava usando funções de uma única entrada, de uma única variável, né? Aqui a gente tem 3, então que eu vou só reescrever aqui para deixar mais claro, né? Mas basicamente o que eu estou falando é que t, φ de t T0 X0, pertence a U para todo t aqui dentro, certo? Então, estou sempre fixando T0 e X0 e variando o meu t para recuperar as propriedades de solução de equação diferencial, né? Agora, ó, a diferencial parcial de φ com respeito a t, calculado nesse ponto aqui, é igual a f de t φ de t T0 X0, né? Que é basicamente o que a gente tinha lá atrás, φ igual a f de t φ. E agora, como é a solução do problema de Cauchy, eu tenho também que verificar a condição inicial. Onde? Em t, né? Tem que substituir t por t0, isso aqui tem que dar x0, ok? Então, fica estabelecido, assim, a notação dessa nossa função φ. Futuramente, quando a gente estiver trabalhando com equações autônomas, isso vai ser um fluxo, né? Vai estar definido exatamente dessa forma. E também o domínio, onde eu posso tomar os valores aqui de t, T0, X0, né? Então, observe que eu posso calcular φ de t, T0, X0 em qualquer ponto de D, né? Porque T0 e X0 são condições iniciais. Para essas condições iniciais, a gente tem uma solução desse problema de Cauchy definida, né? E onde que eu posso avaliar, para quais t's eu posso avaliar essa solução, para t pertencente ao intervalo maximal de solução, né? Então, a gente consegue calcular, de fato, esse φ aqui em qualquer ponto de U. Ok? Então, o teorema que a gente vai demonstrar nessa e na próxima aula é esse cara aqui, ó, teorema da dependência contínua. Então, sobre as condições acima, quais condições? Condições de continuidade da minha função f e de unicidade das soluções maximais, né? Então, sobre as condições acima, φ é contínua, tá? Φ, essa φ aqui que eu estou definindo, é contínua em D, ok? Então, se eu vario D, T, T0 e X0, então essa minha função aqui, ela varia continuamente, ok? Muito bem, então vamos ter em mente essa notação, esse teorema que eu quero demonstrar, e agora vamos para os resultados auxiliares para demonstrar esse teorema. Então, de novo, tá? Não demonstraremos o teorema em si nessa aula. Vamos demonstrar um resultado auxiliar e na próxima aula a gente vai utilizar o resultado auxiliar para conseguir demonstrar esse teorema, tá? Bom, antes de passar para o teorema auxiliar mesmo, vamos só comentar alguns lemas, um lema e dois lemas aqui e uma definição que vai ser bastante útil para a gente, tá? Então, o primeiro lema que a gente vai demonstrar aqui é um lema basicamente de funções, de sequências de funções definidas em espaços métricos, e é uma aplicação direta do teorema de Arzelà-Ascoli, que a gente já viu na aula passada, tá? Então, se eu tenho aqui uma sequência de funções que é uniformemente contínua e uniformemente limitada, tá? Então,
quando a gente fala de uniformemente contínuo, em geral a gente está falando de família, tá? Então, só para não confundir aqui, eu tenho uma sequência e eu considero a família dos elementos dessa sequência, tá? Então, eu estou assumindo que essa família aqui, ela é uniformemente equicontínua e uniformemente limitada. Isso faz com que F esteja nas hipóteses do teorema de Arzelà-Ascoli, tá? Então, só relembrando o resultado, para qualquer sequência dentro dessa família, eu encontro uma subsequência uniformemente convergente, ok? Então, qualquer sequência aqui, aqui, ó, desculpa, falta uma... Não, aqui tá certo, desculpa, né? Se a família é contínua, então é claro que os elementos da família são contínuos, tá? Então, como resultado do Arzelà-Ascoli, qualquer sequência de elementos dentro dessa família admite uma subsequência uniformemente convergente, né? Então, em outras palavras, como a minha família é uma sequência, então qualquer subsequência dessa sequência aqui admite uma subsequência uniformemente convergente, ok? Tá. Então, eu tenho dentro dessa minha família sequências uniformemente convergentes. Eu consigo escolher subsequências uniformemente convergentes, tá? E o que eu vou assumir aqui é que toda subsequência uniformemente convergente de φn, tá? Toda sequência uniformemente convergente. Então, vamos dar uma hipótese para esse tipo de sequência. Possui o mesmo limite, φ, né? Então, o que eu garanto é que toda sequência converge para φ, né? Então, a gente tem resultados similares como esse, quando a gente está falando de sequências numéricas, por exemplo, né? Então, eu não me preocupo com as subsequências que não são convergentes, mas se todas as subsequências convergentes de φ possuem o mesmo limite, então φn converge para φ. Nessa hipótese, eu não estou eventualmente eu não estaria assumindo que existe subsequência convergente, né? Mas como eu estou nas hipóteses do teorema de Arzelà-Ascoli, eu garanto a existência de subsequências convergentes, ok? Tá. Então, falar que φn, né, φn converge para φ, né, uniformemente, significa, né, só para a gente lembrar aqui, para todo epsilon positivo, eu consigo um K positivo, tal que para todo n maior do que K e vamos falar que os elementos de X aqui é T, né? Para todo n maior que K e T pertencente a X, a gente tem o seguinte, que a norma aqui de φn de T menos φ de T é menor do que isso, ok? Então é isso que a gente tem para todo n maior que K e T pertencente a X. Aqui eu estava olhando, só comentar que aqui eu preciso assumir, esqueci de escrever aqui, X espaço métrico compacto, tá? Ok, então vamos assumir, por absurdo, né? Eu quero garantir que φn converge para φ. Então assuma por absurdo que φn não converge uniformemente para φ, né? Então, se eu nego essa definição aqui em cima, né, o que eu obtenho é que existe um y0 maior que zero, né, que é para todo, então aqui existe um y0 maior que zero, tal que para cada k, né, que existe um k, então aqui para cada k natural, que seria para todo, então existem nk maior do que k e tk pertencente a x, tal que φ de nk, tk menos φtk é maior que zero. Ok? Então, para cada k eu encontro esse nk e o tk que satisfazem essa propriedade aqui. Né? Muito bem.
Então, basicamente, o que eu consegui construir são é uma subsequência de funções, né, e uma sequência de tempos, tal que essa diferença aqui é sempre maior do que esse epsilon zero específico, tá? No entanto, a gente observa que φnk é uma sequência, é uma subsequência de φn, mas ela é uma sequência dessa família F, tá? É uma sequência da família F. Então, como F é uniformemente equicontínua e uniformemente limitada, aplicando o teorema de Arzelà-Ascoli, a gente obtém a existência de uma subsequência dessa sequência aqui, o que corresponde a uma subsequência do φn, né? E para essa subsequência aqui, a gente tem garantido que ela é uniformemente convergente, tá? Por hipótese, né? Qual é a nossa hipótese? Toda subsequência uniformemente convergente converge para o mesmo limite, né? Então, por hipótese, φnKL converge para φ, o que é um absurdo por causa dessa desigualdade aqui. A gente tem que essas imagens aqui são sempre maior do que epsilon. Então, a gente não pode ter essa convergência, ok? Muito bem, então a gente conclui, portanto, que φn converge para φ uniformemente. Ok, então esse aqui é um lema aí, só para a gente esquentar um pouco o motor aqui. E agora eu vou introduzir a definição em um outro lema clássico aqui, que eu só vou comentar e não vou demonstrar, tá? Mas você pega o livro lá de espaços métricos, do Elon, né, que está lá demonstrado bonitinho. Então, vamos definir o que é o número de Lebesgue para uma cobertura de um conjunto, tá? Então, seja M um espaço métrico, dizemos que delta é número de Lebesgue de uma cobertura, né? Então, tem um espaço métrico, tem uma cobertura, ou seja, é simplesmente um conjunto de subconjuntos desse espaço métrico, que a hora que eu faço a união de todos eles, eu cubro o meu espaço métrico, né? Então, então esse cara aqui é a cobertura, e eu vou falar que delta é um número de Lebesgue dessa cobertura, não é um número de Lebesgue do espaço, tá? É um número de Lebesgue da cobertura, se para todo subconjunto S do meu espaço métrico, eu tiver que, bom, esse sup aqui, ó, esse sup é o diâmetro de S, tá? É o diâmetro de S. Então, é o sup das distâncias entre x e y, tal que x e y pertence a S, né? Então, se para todo subconjunto S, tal que o diâmetro de S é menor que delta, existir um I, né, no meu conjunto de índices aqui, ou seja, existir um elemento da minha cobertura, então que S está inteiramente contido nesse elemento. Então, pego um espaço métrico, faço uma cobertura dele, né? Eu vou falar que delta vai ser um número de Lebesgue dessa cobertura. Se qualquer subconjunto do meu espaço que tiver diâmetro menor do que delta, estiver contido dentro, né, inteiramente contido, dentro de um elemento dessa minha cobertura. Ok? Então, é claro, ele é um subconjunto, está contido em M, mas falar que ele está sempre contido dentro de algum elemento da minha cobertura é uma informação um pouco mais forte, né? Então, só para comentar do diâmetro, né? Então, se a gente tem aqui, né, um elemento aí de um espaço métrico, então você começa a calcular todas as distâncias aqui de todos os pontos, né? E você vai chamar de diâmetro aquela que for a maior, né? Eventualmente você não consegue a maior, né? Mas você, que é um sup, né? Eventualmente você não tem um máximo. Mas dadas as propriedades do subconjunto S, você consegue elementos que de fato realizam aí a distância como sendo diâmetro. Então, basicamente o diâmetro é um número aí que majora todas as distâncias entre os elementos de S, tá? Ok, então a pergunta é quais tipos de cobertura, para quais espaços que a gente tem garantido a existência desse número de Lebesgue, né? Então, justamente é o lema do número de Lebesgue. Então, se M agora é um espaço métrico compacto, tá? Então, aqui, né, hipótese importante,
M, espaço métrico compacto. Então, toda cobertura aberta de M admite o número de Lebesgue. Né? O que é cobertura aberta? Então, é uma cobertura tal que os elementos dessa cobertura são conjuntos abertos do meu espaço. Tá? Então, só tenho um espaço métrico compacto. Construo uma cobertura por aberto, não precisa ser finita nem nada, a gente não está assumindo isso aqui. Para essa cobertura, a gente consegue o número de Lebesgue. Né? Então, ou seja, é um número, né, positivo, tal que qualquer conjunto do meu espaço que tenha diâmetro menor do que esse número está contido dentro de uma dessas subcoberturas, dentro de algum desses subconjuntos que formam a minha cobertura. Tá? Então, é claro, como a gente está no espaço métrico compacto, para se demonstrar esse lema aqui, você usa, de fato, que de qualquer cobertura desse meu espaço métrico, a gente consegue extrair uma subcobertura finita. Tá? Então, essa é a ideia da demonstração. Então, como que seria, intuitivamente, esse número de Lebesgue? Então, suponha que você tem aí o seu espaço, né, o seu espaço métrico compacto. E vamos supor que você está dividindo esse espaço métrico compacto em numa cobertura finita. Tá? A gente sempre pode extrair uma finita, então vamos pensar no caso finito. Né? Então, aqui seria o meu primeiro elemento dessa minha cobertura, aqui a gente teria um outro elemento dessa minha cobertura. Agora, lembrando que essa cobertura é aberta, né? Então, por exemplo, aqui eu estaria tomando, não estaria tomando a fronteira. Aqui, como eu estou no espaço métrico compacto, os abertos são os abertos restritos, né? Ok. Então, vamos pegar um último aqui, a gente cobriu esse pedaço, vamos pegar um outro aqui dentro. Vamos cobrir aqui, por exemplo. Nesse caso aqui que eu estou desenhando, observe que isso daqui ainda não é uma cobertura, né? Uma cobertura porque, como eu estou tirando essa fronteira aqui, né, só intuitivamente, né, então esses pontos aqui não fazem parte da união desses três conjuntos que eu desenhei. Então, necessariamente, eu preciso de algo que... de um outro aberto que contenha esses pontos, né? Por exemplo, aqui. Né? Então, agora sim eu consegui cobrir todo esse feijãozinho que está aparecendo aqui, né? Então, se a gente toma um elemento, né? O que seria um número de Lebesgue? Então, na hora que você olha para esse cara aqui, se eu tomo, por exemplo, né? Olhando mais ou menos assim, aparentemente isso daqui é a menor das distâncias, né? Então, se eu tomo um elemento de um subconjunto desse espaço M aqui, né, que é suficientemente pequeno, então, em qualquer lugar que eu coloque ele no meu espaço, ele vai estar contido inteiramente dentro de um desses abertos que eu desenhei, né? Porque a única possibilidade de dar algum problema aqui é se eu estivesse, de fato, na fronteira de um deles, né? Mas do jeito que eu desenhei, sempre que eu estou na fronteira de um deles, a fronteira está contida em outro, inteiramente em outro, né? Então, ele suficientemente pequeno faz com que ele esteja inteiramente contido dentro de um dos dos elementos da minha cobertura, tá? Então, a gente sempre tem, né, um número aí que faz com que ele esteja contido dentro de elemento dessa cobertura. Essa é a ideia, mais ou menos, geométrica do que está acontecendo aqui. Ok. Então, a gente vai usar esse lema e essa ideia aí do número de Lebesgue para demonstrar o próximo teorema. Então, o próximo teorema fala o seguinte. Esse é o teorema importante que vai ser muito útil para a gente demonstrar o teorema da dependência contínua. Então, esse teorema, ele fala o seguinte, ó, dado U aberto, né, de R cartesiano Rn, eu vou considerar f funções, eu vou considerar uma sequência de funções fn e uma função f0, inclusive, né, definida em U, são funções contínuas, tais que, então agora, algumas hipóteses, né,
tais que Fn restrito a compacto converge para F0 restrito ao mesmo compacto. Tá? Então, qualquer compacto, a gente tem isso como hipótese. Né? Então, converge uniformemente para todo K contido em U compacto. A gente fala que Fn converge para F0 uniformemente em compactos. Tá? Então, eu vou considerar agora uma sequência de condições iniciais, tá? Uma sequência Tn, Xn, uma sequência em U que é convergente, vai convergir para um T0, X0, e eu vou trabalhar com uma sequência de problemas de Cauchy, né? Onde a função que define a equação diferencial são as Fn's e as condições iniciais são Tn e Xn. Tá? E eu vou supor que para cada n aqui, eu não sei se vocês consideram zero natural ou não, então só para não ter problema, eu estou colocando o zero aqui. Tá? Então, para cada n pertencente a esse conjunto, a cada n natural aqui, o problema de Cauchy, então, esse problema específico, tá? Não estou falando para qualquer condição inicial, estou falando desse específico. Então, esse problema de Cauchy possui uma única solução maximal Fiene, né? Então, possui solução maximal única. Então, de novo, se eu pego outra condição inicial, não tem, a princípio, garantido unicidade, tá? Então, para esse problema de Cauchy, fixadas as condições iniciais aqui, eu estou assumindo a unicidade. Então, é mais fraco ainda. Tá? Então, possui solução maximal única aqui, definida no domínio de maximal de solução. Né? Então o resultado é o seguinte, né? Dado AB contido no intervalo maximal de solução da I0, ou seja, no caso 0 aqui, x' f0, x de t0 igual a x0, né? Então, dados um intervalinho contido aí no meu I0, existe um n que depende de A e B, tal que esse intervalo aqui está contido no intervalo maximal de solução de todas as soluções dessa sequência de problemas de Cauchy. Tá? Então, isso aqui para todo n maior que esse n de AB, e mais ainda, a minha sequência de soluções, né, restrita a AB, converge uniformemente. Aqui faltou o uniformemente, né? Então, converge uniformemente para Φ0. Então, vou fazer um desenho aqui só para ilustrar o que é que esse teorema está falando. Então, vamos considerar aqui nosso espaço onde a gente está trabalhando. Okay? Então, o U aí é algo, uma coisa grande que contém esse pedaço que eu desenhei. Né? E eu vou considerar aqui a minha condição inicial, que é o limite, né? Então, a gente tem a sequência Tn, Xn, por exemplo, mas ela converge para um T0 X0. Então, esse T0 X0 é alguém mais específico, né? Vamos pegar aqui a nossa condição inicial. Esse é o nosso ponto. E, por aqui, a gente tem definido, por hipótese, uma única solução maximal, tá? E dessa solução maximal, a gente tem um intervalo de definição aí, mas o que eu sei é que A0 e B pertence ao T0, né? Então, vamos colocar aqui. Tem esse cara aqui. Né? Então, aqui eu estou colocando A, aqui eu estou colocando B. Eventualmente não, certeza, porque é aberto, né? O I0 é aberto, então o I0 é maior, né? As minhas soluções estão definidas fora, inclusive, de AB. Mas o que eu sei é que em AB está bem definido. Então, vamos construir aqui a paredinha desse intervalo aqui. Né? E o resultado é que aqui, eventualmente fora, eu tenho definida a minha função Φ0, tá? Que é a minha solução. Agora, o que eu tenho também é essa sequência de condições iniciais convergindo para o meu T0, X0, né? Então, vamos colocar essa sequência aqui. Então, tem uma sequência aí de condições iniciais convergindo para T0, X0.
E também, por hipótese, a gente tem que para cada condição inicial, né? E agora, veja, para cada uma dessas condições iniciais, eu estou olhando para soluções de outros problemas, né? De outras equações, porque eu tenho uma sequência de funções Fn aqui que estão me definindo problemas de Cauchy, né? Então, para cada uma dessas condições iniciais, eu tenho definida uma solução, né? Sei lá, seria uma φ1 aqui, teria definido uma solução do problema de Cauchy, x' igual a Fn de Tx, né? Então, o φ1, solução do x' igual a F1 de Tx, ou seja, eu estou mudando, inclusive, as equações diferenciais aqui que a gente está considerando, ok? Então, o resultado fala que em determinado momento, né, então, para cada uma dessas soluções eu tenho, né, olha aqui, eu tenho o meu intervalo maximal de definição, né? Eu não sei até onde que elas estão indo, mas eu tenho aí o intervalo maximal de definição. Isso aqui, por exemplo, seria o I1, né? O I1. O que o meu teorema fala é que, em determinado momento, ou seja, aumentando esse N, eventualmente, o A e o B passará a estar contido no intervalo de definição do φn, para todo N maior que determinado N que depende de AB. Ok? Então, basicamente, essas soluções existem, elas são únicas, passando por aqui, né? E conforme eu me aproximo do meu ponto aqui, né? Essas soluções passam a conter no seu intervalo maximal de definição esse pedacinho aqui que está contido em I0. Ok? Então, para cada A e B, tá ok? No intervalo fechado, A e B está contido em I0, eu consigo, né, aqui no desenho que eu fiz, seria justamente essa daqui, né? Essa daqui seria a primeira que contém todo mundo, né? Então, eu consigo o N de AB, né? Isso aqui seria o φn, para algum N maior que N de AB, né? Então, a partir daqui, todo mundo contém esse pedaço aqui da solução maximal, φ0, ok? E, agora, todos esses φn's restrito a AB, converge para φ0 restrito a AB uniformemente. Beleza? Então, essa aqui é a ideia desse teorema, né? Ela fica bem ilustrada aí por esse desenho, né? E o que a gente tem que levar em consideração também é que cada uma dessas curvinhas que eu estou desenhando, eventualmente elas poderiam se interceptar, tá? Porque aqui eu não estou trabalhando com unicidade para toda essa família, né? Então, o φ1 é solução do F1, o φ2 é solução do F2, então não tem unicidade, elas podem se interceptar aqui, tá? Mas o que eu estou falando é que em algum momento, né, pelo menos, elas vão conter no intervalo maximal de definição o AB, e que restrito a AB, elas vão convergir para φ0. Então, é isso que está acontecendo aqui. Ok, então, vamos demonstrar esse teorema aqui, e é basicamente tudo que a gente vai fazer nessa aula. Tá, então, vamos considerar AB, né, subconjuntos aí de U compactos que satisfazem a seguinte propriedade, né? Então, T, φ0T, está contido no interior de A, né? Então, A, esse conjunto compacto, é uma vizinhança compacta de T, φ0T, para todo T entre A e B, ok? Então, essa imagem ela é compacta, consigo um compacto maior que contém esse compacto no interior dela. E o B também é um compacto que satisfaz, que é uma vizinhança compacta do meu compacto A, tá? Então, A está contido no interior de AB. Então, a primeira coisa que a gente verifica aqui é que Fn, essa sequência aqui, é uniformemente limitada em B, tá? Então, Fn é uma sequência de funções contínuas. Para cada n, você tem que ela é limitada, de fato, o sup dela ali é finito, né? Mas, eventualmente, esse sup poderia crescer conforme n cresce. E você quer que esse sup, que exista um número, né, que limite todas as funções independente de n. Isso significa dizer que é uniformemente limitada, tá?
Então, para verificar isso, a gente usa que φn restrito a esse compacto B converge uniformemente a F restrito ao compacto B. F é contínuo também. Desculpa, aqui é F0, né? F0 é contínuo também. Então, daí sim a gente vai ter uma limitação para todos os Fns, ok? Então, o que eu tenho, né? Dado epsilon positivo, eu consigo, qualquer epsilon, pega um epsilon aí, né? Eu vou conseguir um n epsilon, um número natural aí, tal que Fn de Tx menos F0 de Tx é menor que epsilon e, portanto, aplicando a desigualdade triangular contrária aqui, né, fazendo isso aqui maior, igual que a diferença desses caras, então eu tenho que esse Fn de t vai ser menor do que epsilon mais a norma de F0 de Tx, ok? E isso vale para todo n maior do que n epsilon e Tx pertencente a B, ok? Então, pelo menos para n maior do que n epsilon, eu consigo tomar o sup aqui, né, para n maior que n epsilon e Tx pertencente a B, e garantir que ele é menor ou igual que o sup desse lado aqui. O sup desse lado esse cara aqui não depende de n, tá? E é limitado porque F0 é contínuo. Então, a gente tem garantido essa limitação, pelo menos a partir de n epsilon, né? Mas até n epsilon, eu tenho uma quantidade finita de Fns, e todas elas são limitadas, porque todas elas são contínuas, tá? Então, eu vou tomar m como sendo o máximo entre m1 e m2, onde m1 é justamente esse sup que a gente tem aqui, ok? Que limita todo mundo maior do que n epsilon, e m2 é o sup das Fn's, agora com uma quantidade finita delas, tá bom? Então, esses dois caras aqui são finitos. E o que a gente conclui é que Fn de Tx é menor ou igual que m para todo n todo n natural e Tx pertencente a B, ok? Aqui a gente conclui a demonstração da afirmação 1. Beleza. Então, o que a gente vai demonstrar na afirmação 2 é um resultado bastante forte aqui para esse que vai demonstrar esse teorema auxiliar aqui, que fala o seguinte, ó, existe um alfa positivo, tá? Tal que, para cada n natural e T1x1 pertencente a A, o problema de Cauchy, esse cara aqui, agora o n é arbitrário, e essas condições iniciais aqui são arbitrárias também, né? T1 e x1 estão sendo tomados em A. Aqui, cuidado, tá? Eu vou fazer só uma observação aqui, tá? Vou colocar um T1 tio, x1 tio, para só tomar cuidado. Não, esse T1 x1 não é o primeiro elemento da minha sequência, tá? Então, vou só colocar aqui, cuidado. Eu deveria ter denotado por outra letra. Cuidado. Não é o primeiro elemento da sequência. Tá? Não é o primeiro elemento da sequência, é qualquer ponto em A de fato. Tá? Então, vamos lá. Então, qual que é o resultado? Então, para essa sequência de Cauchy, admite uma solução. Não estou falando que ela é única, por isso que eu não estou definindo isso aqui de fato como uma função que é um x1, não quero verificar a continuidade nem nada. Eu só estou indexando, tá? Então, T1x1, eu consigo a existência de uma solução desse tipo aqui, que está definida nesse intervalo, ao menos nesse intervalo aqui. Não estou falando que é maximal também não, tá? Está definida nesse intervalo. Então, lembre-se que esse cara aqui é T1 menos alfa, T1 mais alfa, ok? Está definida nesse intervalo, tal que T da minha solução, né? T, esse par aqui, pertence a B para todo T em I alfa de T1, né? Lembrando que esse B que eu fixei lá no começo, né? Aqui. Então, onde que está o interessante desse resultado aqui? Porque parece que é um resultado de existência, né? O interessante desse resultado é que eu estou variando muita coisa aqui. Estou variando N, estou variando T1 e variando X1. E o alfa que eu encontro não depende de nada disso, tá?
Em geral, né, o alfa é o mínimo, né, lembra do teorema de Picard lá, o de Peano também, ele vai ser o quê? O mínimo entre o tamanho você tem que olhar, você tem que colocar uma caixinha dentro do seu domínio que contém as suas condições iniciais, né? Então vai ser o mínimo entre o tamanho dessa caixinha no tempo, o mínimo entre esse número e o tamanho da caixinha na variável espacial dividido pelo sup da função nesse quadradinho, né? Aqui a gente consegue ver, usando justamente esse resultado, a gente vai provar que esse alfa pode ser tomado independente de qualquer coisa, tá bom? Muito bem. Então, vamos demonstrar esse cara aqui. E é aqui que a gente vai ter que usar o número de Lebesgue. Por quê? Porque esse alfa, como eu já comentei, ele depende do tamanho desses quadradinhos que a gente consegue colocar dentro do nosso domínio, né? Para a gente ter alguma esperança de que esse alfa não dependa nem das condições iniciais e nem de n, a gente tem que encontrar um tamanho fixo de quadrado que eu consigo colocar centrado em cada uma dessas condições iniciais e que ainda esteja contido em B, né? Que ainda esteja contido em B, porque no final das contas eu vou querer que a minha solução esteja contida em B, né? Então a minha solução garante que está contida no meu quadrado, então se o meu quadrado estiver contido em B, ela vai estar contida em B. Isso daqui, essa continência é muito importante, porque a gente vai usar ela para limitar as coisas nos próximos passos da demonstração, uma vez que a minha Fn, né, ela é uniformemente limitada em B. Então isso é muito importante. Ok. Então, vamos lá, vamos para a construção aqui. Então, para delta positiva, eu vou denotar o Q delta de Tx como sendo, vamos dizer assim, esse quadrado aqui, né? Então, eu tenho um intervalo fechado aqui nos reais, né, que contém o T0 e de raio delta, cartesiano com essa bolinha fechada aqui também, de raio x e, desculpa, de centro x e raio delta, ok? Então, eu vou considerar, né, eu tenho são compactos esses caras aqui, né, B é um compacto contido em U é aberto, tá? U é aberto, B é um compacto contido em U, então existe um delta maior que zero, um delta maior que zero fixo aí, tal que, né, esse cara aqui que eu estou chamando de M, ou seja, a união de todos esses quadrados com centro, com raio delta, linha fixo, e centro Tx, né, para Tx variando em B. Então, eu consigo esse delta tal que toda essa união está contida em U, né? Então, basicamente eu tenho o meu A, eu tenho meu conjunto A, o A contém no seu interior o φ de AB, daí eu construo um conjunto B, que contém, conjunto compacto B, que contém A no seu interior, ok? E, bom, englobando tudo isso, eu tenho meu conjunto U, né? E agora, a gente consegue construir uma delta linha vizinhança compacta do meu B, que ainda está contido em U. É isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, em verde aqui, a gente tem justamente a união dos Q delta linha de Tx para Tx pertencente a B. Ok? Então, é isso que a gente está fazendo, que essa é a preparação para demonstrar a afirmação, né? Tem o A é uma vizinhança compacta de φ de AB, né? Então, isso aqui é o φ zero, bom, não isso, né? Na verdade, seria o G0 de AB, onde o G de T a gente usou ele na última aula, né? É T φ0 de T.
né? Então, a gente tem esse compacto aqui, tem o Azinho, que é uma vizinhança compacta dele, o B, que é uma vizinhança compacta de A, e agora eu construo essa delta linha vizinhança de B, né, compacta, que contém todo esse cara e ainda está contido dentro de U. Ok, então, beleza. Construído isso, observe que para cada Tx dentro de A, eu encontro um delta de Tx, agora esse delta depende desse meu centro positivo, tal que o Q delta de Tx está contido em B, né? Não se esqueçam vizinhanças, né? Como A está contido no interior de B, aberto, né? Então eu consigo aí raios pequenos dessas vizinhanças Qs aqui, que ainda são contidos no meu aberto, interior de B, ok? E agora eu vou considerar uma cobertura de M, usando esses raios aqui, né? Então eu vou fazer essa união aqui, né? Estou fazendo as uniões dos interiores de Q delta Tx de Tx, ok? Beleza? Para Tx pertencente a A, tá? Então, veja, Tx está contido em cada um desses interiores, tá? Então, essa união aqui está cobrindo todo o meu A, beleza? E eu vou unir isso daqui ainda, o complemento de A em M. Como A é compacto, então esse cara aqui é aberto. Então, toda essa união aqui é uma cobertura aberta de M compacto, tá? Então, aqui eu uso a existência, o lema de Lebesgue, né? Então, uma vez que M é compacta, a cobertura acima é aberta, ela admite um número de Lebesgue, que eu vou chamar de delta duas linhas, né? Positivo. Então, agora eu vou tomar... Então, o que eu tenho? Eu tenho esse delta linha, que é o raio desses quadradinhos aí, vou chamar um raio de um quadrado, né? Que está construindo esse meu compacto M aqui, que é o meu espaço métrico que eu estou considerando. Eu tenho agora esse delta duas linhas aqui, que é o número de Lebesgue dessa cobertura aqui, e eu vou tomar um delta zero, estritamente positivo, e estritamente menor que esse delta linha, delta duas linhas. Então, fixa um delta zero que é estritamente menor que esse cara, né? E fixa ele. Então, dessa forma, a gente tem que, primeira coisa, né? Que esse Q delta zero, ele está contido... Ah, bom, enfim, é isso que eu vou demonstrar, tá? Então, para esse delta zero, esse quadrado aqui, né? Q delta zero está contido no interior de B, tá? Para todo Tx pertencente a A. E por que que isso é verdade, né? Então, primeira coisa, esse cara aqui está contido em M. E por que ele está contido em M? Porque, de fato, né, para cada Tx pertencente a A, esse Q delta zero Tx está contido em Q delta linha, né? Porque o centro é o mesmo e delta zero é estritamente menor do que delta linha, né? Então, essa continência vale, logo ele é de fato um dos elementos que está construindo esse meu M, né? Ele está contido num dos elementos que está construindo o M. Então, ele é um subconjunto de fato de M. Como a gente está trabalhando em U, a gente eventualmente teria um problema de sair fora do espaço compacto que a gente está trabalhando, né? Então, aqui estou garantindo que ele está dentro de M. E mais, ele tem diâmetro menor do que delta linha, né? Os raios das bolinhas, se você adapta a métrica aí, ele de fato é o diâmetro do seu conjunto, né? Então, a gente tem que esse diâmetro aqui é menor do que o número de Lebesgue. Se ele é menor do que o número de Lebesgue, então tem um subconjunto de M, de fato, que tem diâmetro menor que o número de Lebesgue, estritamente menor. Então, ele tem que estar contido inteiramente dentro de um dos elementos da minha cobertura aberta, né? Ou seja, dentro de um desses elementos aqui. A princípio, ele poderia estar contido aqui. No entanto, eu verifico que Tx é um ponto de A, né? Então, ele tem um pezinho aqui, né, nessas coberturas, né? Como ele tem que estar inteiramente contido dentro de uma, então ele não está aqui. Porque aqui não contém A. Ok. Então, deve existir um T' X' pertencente a A, né?
tal que esse Q delta zero de Tx está contido em Q delta T' x' de T' x', o qual está contido inteiramente em B por construção desse delta de Tx. Ok? Então, o primeiro passo, primeiro ajeito que a gente dá aqui no problema para conseguir demonstrar a nossa afirmação está feito, né? O que eu falei, cada ponto tem, de fato, um delta, tem um raio que depende desse ponto, no qual essa vizinhança está contida em B, né? Mas a gente consegue, de fato, um raio mínimo, né? Que eu posso tomar ele fixo, independente de T e X, independente do centro, tal que o quadradinho está sempre contido dentro de B. Beleza. Então, vamos usar agora essas vizinhanças aí de raio fixo para demonstrar o que a gente quer demonstrar. E agora sai bem rápido, né? Então, para cada n natural e T1x1 em A, eu vou considerar o problema de Cauchy 2, que é esse problema de Cauchy aqui, ok? Lembrando que o T1x1 não é o elemento da minha sequência, que eu estou em uma outra configuração aqui, né? Eu considero esse cara aqui e observo que esse quadradinho aqui, com centro em T1x1 e raio delta, está contido em U, né? Que no teorema de Peano, no teorema de Picard, a gente precisa pegar um quadradinho cujo interior está contido dentro do domínio, e o sup de Fn aqui nesse quadrado é menor do que n. Por quê? Porque esse quadrado aqui está contido em B, e a gente já demonstrou que esse cara aqui é uniformemente limitado em B, tá bom? Então, segue do teorema local de Peano que o problema de Cauchy 2 aqui admite, de fato, uma solução, estamos dando esse nome para a solução, mas existe essa solução, definida em I-alfa de T1, onde o alfa é o mínimo entre delta zero, que é o tamanho no tempo aqui desse quadrado, né, e delta zero dividido por m. Ora, nem delta zero e nem m dependem nem de T1x1 e nem de n. Ok? Isso que estou falando aqui, não depende nem de n e nem de T1x1, né? E mais, a imagem desse φn em I-alfa está contida em B delta zero de x1, né? Isso aqui que é o resultado do teorema de Peano, né? Ele fala que eu pego construo essa minha vizinhança, né? Tem essa minha bolinha aqui no tempo, tem a bolinha aqui na variável espacial, consigo um intervalo aqui onde a solução está definida, cuja imagem ainda está contida na bolinha, na variável espacial. Então, assim, esse cara aqui estará contido nesse quadrado aqui, que está contido em B, para todo T pertencente a I-alfa de T1. Ok? Então, está demonstrado aí essa afirmação independente, né? Consiga esse alfa que não depende nem das condições iniciais, nem de N. Muito bem. Então, agora, eu vou usar o seguinte, né? Uma vez que Tn(xn) converge para T0x0, que está contido no interior de A, e por que T0x0 está contido no interior de A? Porque o interior de A contém toda essa imagem aqui, né? E T0x0 é a condição inicial dessa minha solução φ, né? Então, T0x0 tem que estar contido aqui dentro. Então, uma vez que Tn(xn) converge para T0x0, que está contido no interior de A, a gente consegue aqui um N1, tal que acontece duas coisas, tá? Então, Tn menos T0 é menor do que alfa sobre 2, esse alfa é o alfa fixo que a gente encontrou aqui em cima, tá? Então, ok, porque Tn está convergindo para x0, e Tn(xn) pertence, aqui eu coloquei A, mas na verdade é um pouco mais, né? Pertence ao interior de A aqui, que é um aberto, que contém T0 e x0, né? Então, em algum momento, né, com a vizinhança desse ponto, a gente tem uma sequência convergindo para ele, em algum momento a sequência tem que estar inteiramente contida dentro desse aberto, ok? Dentro dessa vizinhança. Enfim, mas aqui, esse interior aqui não vai fazer diferença, tem que estar contido em A.
para todo n maior que n1, e claro, para n igual a zero também, né? Para o φ0. φ0 é por hipótese, isso é o que está acontecendo. Então, considera aqui, ó, epsilon como sendo a metade desse alfa, e eu vou denotar por j esse intervalo aqui, né? Então, lembrando que esse cara, quem que é? Ele é o t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, ok? Na nossa notação, acho que da aula 2. Então, primeira observação que eu faço é o seguinte, ó. Tn pertence a j. Tn pertence a j por causa desse cara aqui, ok? Tn menos t0 é menor do que epsilon. E j está contido em I-alfa de Tn, né? I-alfa de Tn, quem que é? É o intervalo no qual eu garanti a existência dessa solução, né? I-alfa de T1. Então, estou tomando T1 aí como sendo meu Tn. T1 era arbitrário aqui em cima. Né? Isso aqui está contido aqui para todo n maior do que T1, do que N1. E, de fato, né? Porque eu vou pegar um T aqui nesse conjunto, eu sei que ele é menor ou igual, que T menos T0 é menor ou igual que epsilon, que é alfa sobre 2, e, portanto, a hora que eu vou verificar se ele vai estar aqui, né? Então, eu vou fazer T menos Tn. Eu sei que ele está aqui, satisfaz isso, então eu faço T menos Tn, somo e subtraio T0, então isso aqui vai ser menor ou igual que T menos T0, mais T0 menos Tn. Esse cara é menor do que alfa sobre 2, porque eu estou tomando ele como satisfazendo essa propriedade, né? E isso daqui é menor do que alfa sobre 2, por causa dessa conclusão aqui, né? Então, essa diferença aqui é menor do que alfa. Então, a gente tem garantido que T, se está em epsilon, em I epsilon de T0, tem que estar em I alfa de Tn, ok? Então, ó, isso daqui, a gente tem uma conclusão mais interessante ainda, é que a gente consegue um intervalo de definição da nossa solução que não depende nem de n, né? Então, aqui, ó, quando a gente demonstrou essa afirmação, o intervalo onde a minha solução está definida depende da condição inicial, do T1, né? Com esse argumento aqui, agora a gente consegue esse J que não depende nem da condição inicial, não depende nem de Tn, ok? Então, é um pedacinho, um intervalo, né, que está contido ali dentro, um intervalo compacto que está contido dentro do intervalo maximal de solução. Então, se a gente volta aqui no que a gente está querendo demonstrar, observe que a gente meio que já tem quase o que a gente está querendo demonstrar, né? Porque, apesar de eu não ter trabalhado com A e B ainda, eu já encontrei, né? Eu já encontrei aqui, vamos desenhar de outra coisa, sei lá, vou pegar um roxo aqui. Eu já encontrei um intervalo aqui, ó, que está contido no intervalo maximal dos elementos da minha sequência a partir de determinado n, né? A partir do n1, ok? Então, não é o que a gente quer demonstrar, né? Mas estamos chegando lá. O que eu preciso fazer é ir estendendo esse intervalo aqui. Tá? Então, só resumindo, né, da afirmação 2, da unicidade. Ah, ótimo. Claro, por que eu estou falando da Φn? Pô, professor, você não estava falando Φn de T1, X1, né? Então, tem um último argumento aqui, né? Por quê? Porque esse Φn aqui, ó, esse Φn, ele é, enfim, peraí, tá. Ah, claro, porque esse Φn que eu encontrei aqui, ele é o quê? Uma solução, né? Não é uma solução maximal, mas é uma solução do problema de Cauchy, que tem como condição inicial Tn xn, né? No entanto, a gente tem por hipótese que o Φn é uma solução maximal única, né? Então, na restrição de outras soluções do mesmo problema de Cauchy, isso tem que coincidir, tá? Porque a gente tem unicidade dessa solução maximal. Então, localmente, você não pode ter não unicidade, ok? Então, é isso que eu estou falando aqui. Quando a gente substitui, né, para T1, X1, né, aqui T1, X1, a gente coloca Tn, Xn, da hipótese de unicidade desse problema específico,
a gente tem garantido que eles se coincidem, né? Então, todas essas propriedades que eu obtive aqui para x1, para T1 e x1 e Tn e xn, a gente agora consegue herdar aí para φn, né? Então, o que a gente obteve aqui é o seguinte, né? Tn, cada um desses Tn está contido nesse nosso intervalo J fixado, né? Esse intervalo J que não depende de n, que é o que a gente obteve aqui em cima. Esse J está contido nesse intervalo aqui, que depende do Tn. Então, I2ε de Tn, que é esse cara aqui, o alfa é 2ε. Tá? E isso daqui está contido dentro do intervalo maximal de solução em N, que foi o que a gente demonstrou. Né? Mas, né, o φn de t coincide com essa solução e t de φn de t pertence a B, agora para todo t pertencente a J. Ok? Mas, aqui a gente vai usar esse t pertencente a J, mas aqui a gente consegue mais. Esse cara coincide, né, pelo menos em J, mas ele coincide nesse intervalo maior aqui. Na verdade. Ok? Que é onde está definida essa minha solução aqui. Muito bem. Tá, então isso aqui é basicamente um resumo do que a gente demonstrou aqui para cima, tá? Então, vou considerar... tá faltando... Eu falei que estava quase, né? A gente conseguiu meio que um intervalo comum entre todas essas soluções que está contido no intervalo maximal de solução, né? Mas tem mais uma coisa que a gente precisa demonstrar aqui, que é a convergência uniforme das φs, né? Preciso demonstrar que φn, restrito a esse J aqui, converge uniformemente para φ0. Isso aqui não está demonstrado ainda. Então, vamos usar agora que elas têm esse domínio em comum, né? Porque para mostrar a convergência uniforme, elas precisam se coincidir em algum domínio, né? Então, vamos usar agora que elas têm esse domínio em comum para mostrar que, restrito a esse domínio, a sequência converge uniformemente para φ0, tá? Então, afirmação 3 aqui. Para fazer isso, o que eu vou usar? Vou usar o lema 1 aqui, que eu demonstrei, tá? Vou considerar uma família que é definida por uma sequência de funções, ela tem que ser uniformemente contínua e uniformemente limitada, ok? Então, se toda subsequência uniformemente convergente dessa φn possui o mesmo limite, então a própria φn vai convergir para φ. É isso que eu vou usar aqui. Tá, então, primeiro ingrediente desse meu lema 1 é mostrar que essa família aqui, né, a família dessas restrições, ela é uniformemente limitada e uniformemente contínua. É isso que eu preciso demonstrar. Então, só para já definir aqui, considera M como sendo o sup da norma desses xn. Tá? Xn é convergente, então ele tem essa norma limitada. E para T pertencente a J, que é onde a gente está tomando a nossa restrição, a gente tem o seguinte, ó, vou calcular a norma da φn para verificar se ela é uniformemente limitada. Então, a norma de φn é igual à norma de xn mais essa integral aqui, novamente, tá? Em determinado momento do curso, vou parar de fazer referência, ó, já nem escrevi aqui. Mas aqui eu estou usando o teorema 2 da aula 1, tá? Que é a equivalência entre problema de Cauchy e aquela equação integral. Então, isso a gente usa muito e vai usar o curso inteiro. Então, tem que ficar na cabeça aqui, em determinado momento eu vou parar de fazer referência. Tá? Então, a gente tem essa igualdade aqui, aplico desigualdade triangular 2 vezes aqui, no xn, vou passar já a norma para dentro da integral. Então, a gente tem que isso aqui está limitado por esse cara aqui, né? Xn é limitado por m, e essa integral aqui, ó, observa o que está acontecendo. Tn e t, eu estou fazendo a integral entre Tn e t, né? T pertence a J. E Tn pertence ao intervalo maximal de solução, esse cara aqui, ó. Ou pelo menos o pedaço que a gente obteve, né? Aqui. E ele está inteiramente contido no intervalo maximal de solução, e é justamente onde a imagem está contida dentro dessa bola aqui, ou seja, essa curva aqui estaria contida dentro de B, tá? Então, nesse domínio aqui,
onde a gente está integrando, esse cara aqui, essa curvinha aqui, S φ de S, pertence a B, que é justamente onde a F, a gente já garantiu, a Fn, ela é uniformemente limitada, né? Então, essa norma aqui, ela é limitada por um n, né? Então, como eu estou fazendo a integral aqui entre Tn e Tn de menor ou igual que a integral de uma constante, né? Então, o que vai aparecer aqui é n vezes, né, Tn menos T, que é menor do que epsilon. Ok? Muito bem. Tanto Tn quanto T pertence a esse J. Né? Tn pertence a J e J é um intervalo do tamanho epsilon. Muito bem. Então, aqui a gente concluiu que F é uma família uniformemente limitada. Falta demonstrar que ela é uniformemente equicontínua. Ou seja, o que eu preciso verificar é que os quantificadores de continuidade dessa minha família aqui não dependem nem do ponto onde eu estou querendo calcular, verificar a continuidade, e nem de n. Tá? Então, basicamente, tem que verificar essa diferença aqui e demonstrar que essa diferença depende só da diferença dos t's. Tá? Então, para t e tal suficientemente próximos, a gente tem que esse cara aqui está suficientemente próximo. Né? Não depende muito bem de quem é o t, só depende da distância entre eles. Né? Então, tomando t e tal dentro de j, né, e eu calcular φn de t menos φn de tal. Usando novamente a caracterização integral de soluções de problema de Cauchy, a gente tem que essa diferença aqui é igual à norma dessa integral. Né? Usando desigualdade triangular aqui, passo a norma para dentro, estou mantendo a norma aqui fora porque eu não sei quem que é maior, não sei se tal é maior do que t ou t é maior do que tal. Tá? E, novamente, né, como esses dois caras aqui estão dentro de J, essa curvinha aqui dentro, esse argumento aqui está dentro de B, e Fn é limitado de B. Então, isso daqui é menor ou igual que m vezes t menos tal. Ou seja, essa limitação aqui é independente de n, e depende somente da diferença entre t e tal. Ou seja, eu tenho, de fato, uma equicontinuidade uniforme aqui dessa família. Beleza. Então, o primeiro ingrediente lá do meu lema 1, eu já demonstrei. Eu tenho família definida por uma sequência que é uniformemente limitada e uniformemente contínua. O que está faltando? Preciso demonstrar que qualquer subsequência de φn que é uniformemente convergente tem o mesmo limite. É isso que eu vou demonstrar agora. Então, eu vou tomar uma sequência e vou assumir que ela é uniformemente convergente. Ok? Eu não preciso demonstrar que existem uniformemente convergentes. Eu tomo uma, assumo que ela é uniformemente convergente e quero simplesmente calcular o limite dela. Então, isso é o que eu estou falando aqui na afirmação 4. Considero essa subsequência aqui, dentro de F, né? E estou assumindo que ela é uniformemente convergente. Né? E, se ela é uniformemente convergente, ela tem um limite. Né? Então, para cada t em J, eu defino essa minha psi de t como sendo o limite de φnk de t. Tá? Então, a primeira coisa que a gente observa, né, usando novamente a caracterização integral, é que φnk de t é igual a xnk mais essa integral aqui. Né? Então, integral da condição inicial, observa aqui que a condição inicial agora depende de k. Tá? Então, integral de tnk até t de fnk de S φnk de S. Ok? Então, para conseguir trabalhar com essa integral aqui, eu vou quebrá-la em duas. Né? Assim, eu posso fazer isso. Então, eu vou fazer. Então, isso aqui ainda é igual a xnk mais a integral de tnk até t0, né? Do mesmo integrando, mais agora a integral de t0 até t. Aqui meio que independe se t0 é maior ou menor do que t, enfim, não depende. Tá? Eu sempre posso quebrar essa integral. Eventualmente, isso daqui ultrapassa t, então essa integral aqui, né, ela subtrai dessa integral que a gente tem aqui. Tá? Então, isso aqui eu sempre posso fazer. E, né, vou obter uma expressão para essa minha psi. Né? Portanto,
Psi, que é igual a esse limite aqui, vai ficar igual a x0, que é o limite do xnk, mais esse limite aqui, mais esse limite aqui. Não estou calculando o limite porque, a princípio, eu não posso simplesmente comutar, né, integral com limite. Nessa primeira aqui, eu tenho esse problema que tanto integrando quanto o extremo inferior da minha integração depende do índice que eu estou calculando o limite da sequência, né, depende de k. E esse cara aqui, eu não tenho essa dependência, e é por isso que eu fiz isso, né, eu coloco esse cara dessa forma aqui, justamente para quebrar, tirar essa dependência dos limites de integração com respeito a k, tá? Mas ainda eu não posso passar aqui para dentro, porque eu preciso ter algum resultado que me permita comutar o limite com a integral, tá? Então, primeiro, eu vou trabalhar com esse limite aqui, e a gente vai verificar que esse cara aqui vai para zero. E, intuitivamente, ele vai para zero de fato, porque TNK converge para T0. TN converge para T0, então a subsequência também converge para T0. Né? E esse cara aqui é limitado. Então, essa integral aqui ela vai para zero. Né? Então, dá para ver aqui. Isso é a hora que você calcula. Eu quero ver que vai para zero. Então, calcular a norma desse cara menos zero, né? Que é a norma desse cara. Né? Aplico desigualdade triangular aqui, não sei se TNK é maior do que T0, então eu mantenho agora um módulo aqui fora, né? Então vai ficar integral disso que está aqui dentro. TNK, T0 pertence ao domínio no qual essa curva aqui está contida em B. Né? FNK, Fn é uniformemente limitado em B, então isso daqui é menor do que M. Então, todo esse módulo aqui é menor ou igual que M vezes T0 menos TNK. E isso daqui vai para zero, tá bom? Então, esse cara aqui está indo para zero também. Então, esse limite aqui está calculado, dá zero. Que é o que está aqui. Agora, eu preciso calcular esse limite, né? Esse tipo de limite a gente já calculou na aula 3, tá? Na hora de demonstrar o teorema de Peano. Eu vou retornar lá só para vocês darem uma olhada. Né? Quais são as informações essenciais para a gente demonstrar, né, que esse limite aqui... Bom, que eu posso passar o limite para dentro da integral. Né? Então, basicamente, eu preciso verificar que FNK de S, φNK de S, que é uma função que depende de S, ela converge uniformemente para alguma coisa, né? Que é onde eu vou depois fazer a integral. E aqui eu quero verificar que ela converge uniformemente para F0 de S, φ0 de S. Então, se eu demonstrar que isso aqui converge uniformemente para essa função que eu acabei de falar, então o limite dessa integral é justamente o integral dessa função aí. Então, quais são as informações que eu tenho para verificar essa convergência? Eu sei que FNK restrito a B converge a F0 restrito a B, né? E que φNK restrito a J, está contida, T e φNK de T para T pertencente a J está contida em B, né? Que é onde eu tenho essa convergência uniforme, e φNK restrito a J converge uniformemente para Psi, isso por hipótese aqui, né? Eu estou tomando o φNK satisfazendo essa convergência, né? Então, eu estou justamente nas condições dessa afirmação 3 aqui da aula 3. Tá? Eu queria demonstrar a mesma coisa. Eu tinha um φNK, eu tinha um FNK, um φNK, eu tinha essas convergências uniformes dentro dos compactos, né? Porque φNK está definida em U, que nesse caso aqui era a gente fixava esse compacto, né? O U aqui era esse compacto, né? Então, a gente tem os mesmos ingredientes, né? Então, lembrem-se que eu dividi essa demonstração em três pedacinhos, né? Usando essas propriedades de convergência uniforme, né? E o que a gente garantia, de fato, era que essa composta aqui convergia uniformemente para cada um desses limites aqui. Então, FNK de T φNK convergia para F de T φ. Que é justamente o que a gente gostaria de demonstrar aqui. Eu não vou repetir a argumentação, porque já está feita, tá? Então, a gente tem, de fato, essa convergência uniforme em J, e, agora, retomando essa expressão aqui, a gente conclui, passando o limite de fato, né, que Psi satisfaz
essa equação. Psi é igual a x0 mais integral de t0 a t de f0 s de psi de s ds. Ok? Então, novamente, pela caracterização integral dos nossos problemas de Cauchy, o que eu estou garantindo aqui é que psi é a solução desse problema de Cauchy, né? Então, o que eu tenho aqui? As condições iniciais, eu tenho a primeira equação diferencial. Opa, aqui faltou um zero aqui. Né? Então, o f0 aparece aqui, então aqui é o que define a equação diferencial, x' igual a f0 de tx. Aqui eu tenho o meu tempo inicial e a minha condição inicial no espaço. Né? Então, x de t0 igual a x0. Novamente, utilizando a hipótese da unicidade da solução maximal φ0, né? E como o j, claro, está contido no intervalo maximal de solução de zero, né? E psi é uma solução do mesmo problema de Cauchy, definido em j agora, a gente conclui da unicidade que psi tem que ser igual a φj restrito a j. Tá? Então, concluímos isso que a gente queria demonstrar. Tá? Psi de NK é convergente, né? É uniformemente convergente para Psi, e aqui eu vou demonstrar que Psi tem que ser igual a φ0. Né? Então, eu tenho que toda subsequência uniformemente convergente em F converge para o mesmo limite aí, φ0. Ok? Então, como eu já tinha comentado, né, das afirmações 3 e 4, 3 que me dá uniformemente a limitação e a equicontinuidade uniforme da minha família F, né, e do lema 1, o 4 que fala da convergência das subsequências, né, aplicando o lema 1, a gente conclui agora que o φnj, né, tem que convergir de fato para o limite dessas subsequências aí que dado por essa afirmação 4. Né? Então, o φnj converge, de fato, para o φ0 uniformemente, né? Restrito a j aqui. Então, agora, resumindo, tudo que a gente demonstrou até agora. Então, agora sim, a gente está bem próximo de demonstrar o que a gente estava se propondo aqui, né? Então, a gente basicamente demonstrou isso, só que por um j fixo aqui, né? A gente tem esse j fixo aqui, não é? A gente quer melhorar um pouco o resultado. Mas já demonstramos que esse φj fixo pertence aos domínios aqui das φn's a partir de algum n, e demonstrei também que essas φn's restrita a esse domínio comum a todas elas, convergem uniformemente para φ0. Para terminar a demonstração, a gente precisa estender esse nosso domínio J. Né? Preciso tomar agora qualquer compacto dentro de zero e mostrar que, eventualmente, a gente tem esse resultado para esse compacto. Ok. Então, ó, essa aqui é a conclusão que a gente obteve até agora, né? Só resumindo, né? Então, sobre as hipóteses do teorema 1, para uma sequência qualquer aí, Tn, Xn, que converge para T0, X0 dentro do interior de A, né? Se a gente tiver como hipótese, né, que para cada N, aqui o problema de Cauchy, né, para essa sequência aqui, possui uma única solução maximal, então existe N1, tal que para N maior do que N1, J igual a I epsilon de T0 está contido em I2 epsilon de Tn, que está contido em IN, ok? Aqui a gente tem também uma outra coisa que é Tn pertence a esse cara, né? Tn pertence a J, definido dessa forma, que não depende de N, não depende de nada, mas ele está contido nesse cara aqui, que depende de N, algo melhor, né? Que está contido em todo esse domínio. O T, φn de T, pertence a B para todo T em J, e φn restrito a J converge para φ0 restrito a J, né, uniformemente, onde epsilon aqui é esse mínimo, né, que não depende de delta, não depende de N e nem da sequência que a gente está considerando. Então,
eu estou colocando essa conclusão aqui só para ficar mais fácil de a gente reaplicar toda essa argumentação que a gente já fez, né? Eventualmente, se eu me deparo com uma outra sequência, tn', xn', que satisfaz essas mesmas propriedades aqui, né? Ou seja, propriedade de convergência, ok? Convergência, e outro T0, X0, né? Propriedade de convergência dessa sequência tn', xn' para algum T0', x0', que estão dentro do interior desse A. E se a gente tiver essa unicidade das soluções dos problemas de Cauchy, então a gente consegue reaplicar toda a argumentação e obter a mesma conclusão, tá? Para esses novos T0 e X0. E é justamente isso que vai aparecer aqui para a gente conseguir estender esse nosso intervalo J, tá? Então, ó, afirmação 5, afirmação final aqui, dados A e B, A menor do que B, tais que, né? Tais que esse intervalo compacto está contido dentro de zero, existe agora n que depende de A e que depende de B, tal que AB está contido em IN, para todo n maior do que n AB, e φn restrito a AB converge uniformemente para φ0 restrito a AB, né? Então, claro, né, se eu encontrar um n0 tal que a gente tem essa continência para todo n maior do que NAB, então eu posso falar dessas restrições, né? Então é isso que a gente vai querer demonstrar agora, utilizando basicamente essa conclusão que a gente já demonstrou, tá? Então, ó, da afirmação 4, a gente já tem que esse intervalo aqui, né, contendo o T0, esse intervalo fechado contendo o T0, ele já está contido em IN. A gente tem essa informação. Então, a gente só teria que fazer alguma coisa aqui se T0 mais epsilon fosse menor do que B. Tá? Se T0 mais epsilon é maior ou igual que B, não tem nada para fazer. Né? Então, vamos supor que T0 mais epsilon é menor do que B, e vou considerar agora essa sequência aqui, ó, Tn', Xn', da seguinte forma, né? Tn mais epsilon e φn de Tn mais epsilon. Então, observe que, dada essa continência aqui, né, I 2 epsilons Tn contido no intervalo maximal de definição da φn, né, dada essa continência, então a gente consegue, de fato, calcular essa imagem aqui. Né? Então, estou considerando agora essa sequência que está convergindo, né, para T0 mais epsilon, φ0 de T0 mais epsilon. Tá? Então, ó, esse cara aqui, por definição do nosso conjunto A, ele está contido no interior de A. Tá bom? Então, ó, por quê? Né? Porque eu estou assumindo que T0 mais epsilon é estritamente menor que B. E eu construí A de modo a conter a imagem, né, de T, φ de T, para T entre A e B. Ok. Então, a gente tem isso aqui garantido. E o que eu vou fazer é reaplicar a demonstração, né? Vou aplicar essa conclusão, só que agora, tomando T0 como sendo T0 mais epsilon e X0 como sendo o φ de T0 mais epsilon. Tá? Então, basicamente, eu chego no extremo do meu J e reaplico a conclusão ali. Então, quero aumentar um pouquinho o meu intervalo de definição. Tá? O que está faltando eu verificar aqui? Né? Porque eu tenho uma hipótese muito importante, é que essa sequência de problema de Cauchy, né, ela tem que ter uma solução maximal única. E, por hipótese, eu tenho essa unicidade, mas para essas condições iniciais. A princípio, eu não tenho unicidade para quaisquer condições iniciais. Né? Só que a gente observa o seguinte, ó. Uma vez que o Tn' pertence ao intervalo maximal de solução do IN, e Xn é um ponto, é a imagem dessa solução por um ponto desse meu intervalo maximal de solução, então, na verdade, essas soluções aqui, elas se coincidem, né? A solução
desse problema de Cauchy aqui volta a ser o φn, né? É novamente o φn. Eu não preciso mudar as soluções que eu estou considerando, né? Por quê? Porque φn, apesar de ser solução maximal do meu problema de Cauchy, tá o quê? φn de Tn é igual a xn, como eu tomei Tn' e... Opa, aqui está faltando x', né? Como eu tomei Tn' e xn' dessa forma, então φn também satisfaz esse problema de Cauchy, porque φ de Tn' é xn'. Definir ele dessa forma, né? Então eu não tenho outra solução maximal. Eu tenho uma única solução maximal, que é a própria φn. Tá? Então, para essas condições iniciais aqui, eu também tenho unicidade de soluções maximais. Caso eu não tivesse, eu contrariaria a hipótese de que φn é a única solução maximal para o problema de Cauchy da minha hipótese. Tá? Então, eu também tenho a unicidade. Então, eu tenho todas as hipóteses aqui satisfeitas para aplicar essa minha conclusão. Então, ó, aplicando a conclusão acima, a gente obtém a existência agora de um N2, né? Ou seja, é um próximo passo, contra a existência de um N2. Tal que Tn' agora pertence a esse I epsilon, não mais de T0, mas do meu novo T0, que seria o meu T0', né? I epsilon de T0 mais epsilon, né? Que está contido aqui, mesmas conclusões, né? Que está contido no intervalo maximal de definição de N. Então, agora, o importante para a gente é esse cara aqui, ó. I epsilon de T0 mais epsilon está contido em IN. Então, ó, portanto, se eu tomo J, quem que é esse cara aqui, né? Que eu vou chamar de J2. É o T0 menos epsilon, T0 mais 2 epsilons. Tá? Então, bom, T0 menos epsilon até T0 mais epsilon já tinha essa continência. Então, isso aqui ficou. Agora eu tenho contido ainda mais esse cara aqui. Né? Então, eu consigo estender um pouco o extremo direito de definição aqui do meu intervalo. Né? E esse cara aqui pertence a IN. Então, agora veja qual é a importância da gente ter obtido esses epsilons independente de N. Porque se esse epsilon aqui dependesse de N, tem algum momento da demonstração, eventualmente você poderia pular aqui para baixo já. Tá? Mas se esse epsilon aqui ele depende de N, então, para cada N ele poderia ficar tão pequeno que você nunca atinge o D. Tá? No entanto, como esse epsilon aqui não depende de N, ele é uma constante, né? Eventualmente, reaplicando esse procedimento uma quantidade K de vezes, você obtém esse cara aqui, ó, T0 mais K epsilon maior igual a B. Isso aqui é uma propriedade do tipo arquimedialidade dos reais, né? Então, você consegue esse K, né, um número finito, né? Então, aqui T0 mais K epsilon é maior ou igual que B. Então, você repete esse procedimento K vezes, né, uma quantidade finita de vezes. Fazendo isso, você obtém agora, né, que T0 menos epsilon B está contido dentro desse JK. E o JK, da mesma forma que eu defini o J2 aqui, é o T0 menos epsilon, T0 mais K epsilon. Tá? Como B é menor ou igual que T0 mais K epsilon, então ele está contido aqui dentro. E isso está contido dentro do intervalo maximal de solução do meu IN. E claro, eu vou conseguir isso, né? Aqui eu tenho um N2, né? A segunda vez que eu apliquei, eu chamei de N2. Né? Então, eu vou conseguir isso para N maior do que um NK. Né? E esse NK eu estou chamando de NB, porque essa escolha do K depende do B. Né? Preciso de um K, então aqui D0 mais K epsilon é maior ou igual que B. Então, eu consegui agora estender o intervalo, o extremo direito do intervalo, mínimo de definição aqui, que está contido no intervalo maximal de solução. E mais ainda, né, essa conclusão aqui, que a gente obtém também, é que φn de JK converge uniformemente para φ0 de JK. Ok? Agora, para concluir a demonstração, a gente repete, não vou descrever tudo de novo, mas a gente repete esse mesmo argumento para o extremo esquerdo de definição do meu intervalo J. Né? Se esse extremo esquerdo é estritamente maior do que A, então a gente consegue definir outras sequências, né?
Tn duas linhas, Xn duas linhas, convergindo agora para T0 menos epsilon e φ0 de T0 menos epsilon, e repetindo esse argumento uma quantidade K de vezes tal que T0 menos K epsilon é menor ou igual que A gente consegue novamente que, bom, a gente já tem esse extremo aqui, né? O B já está contido em N. Fazendo isso agora para o lado esquerdo, você vai conseguir eventualmente que todo o intervalo AB vai estar contido dentro do IN, tá? Só repetir o argumento. Né? E mais, φn restrito a B converge a φ0 restrito a AB. Beleza, pessoal? Então, aqui fica demonstrado esse teorema auxiliar aqui, né, no qual a gente trabalha com uma sequência de problemas de Cauchy, e a gente obtém aí, de fato, essa convergência uniforme das soluções dos problemas de Cauchy. Né? Isso daqui a gente vai usar ela muito fortemente para demonstrar a dependência contínua das nossas soluções com respeito às condições iniciais. E isso a gente vai fazer na próxima aula, segunda-feira. Pessoal, alguma dúvida? Um comentário? Bom, se não tiver dúvida e não tiver comentário, eu acabo a aula de hoje por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida de outras coisas e quiser tirar dúvida também, eu vou ficar por aqui mais um tempinho para tirar dúvida de vocês. Acho que alguém tinha... Acho que a Vitória tinha mandado um e-mail para mim, falando que não tinha como comparecer ontem no atendimento. Se for o caso de qualquer outra pessoa, estou aqui por enquanto, pode tirar dúvida também. Ok, pessoal? Então, bom dia para vocês e até segunda-feira que vem, onde a gente vai demonstrar o teorema de dependência contínua. Beleza? Até mais, pessoal.